Nós estamos então celebrando hoje a missa do Domingo de Ramos. E nós trazemos como intenções para essa celebração nossos irmãos falecidos, Lenita Fudali, ontem, Lenita Fudali, faleceu ontem em 7 Barras, Celso Santana de França, 7º dia, todos falecidos da família Silvio Sacon, falecidos da família Dario, Romero e Pernica, falecida Olívia Pinato, falecidos da família Araújo, falecida Catarina Bueno e também falecida Maria Aparecida Angonese. E nós queremos colocar nossas intenções unidas em ação de graças pelo aniversário da Nilza Ferruda, aniversário do Marcos Alexandre, Rafael Martins e Caroline Dário. Também rezamos pela família Dário, Pernique de Lira, pela saúde de Augusto de Lira, pela saúde da família Ronzoni da Silva, pela saúde espiritual de Derival, Iracema, Demerval e Edivânio, pela saúde da Pura, Tamara e Domingos, pela saúde do João Maria Bueno e Maria Leone. Queremos também rezar pela Camila Gabriela da Silva e o Washington Tintori, pela minha ida à Itália, e também queremos dar ação de graças, toda celebração ação de graças, nós queremos louvar ainda mais o Senhor na celebração de hoje, pelo sucesso do tratamento do Arthur, que está aqui conosco, e queremos também louvar a Deus pelo grande milagre que é a cura da Mohana. Recebemos a notícia, a Yolanda está aí toda feliz, a Mohana está curada para a honra e glória do Senhor. Não foi encontrado mais nenhuma célula cancerígena no corpo dela. E isso é um milagre que ela vai testemunhar. Não sou eu quem vou dizer, a mim só quero dizer que nós estamos sim com muita alegria, porque passamos por esse tempo todo em oração pela Mohana, todas as celebrações, não deixamos de colocar a intenção da saúde da Mohana. E rezamos também muito por ela, não muito, mas rezamos por ela, e nós sabemos que Deus fez um milagre. Então, na procissão de entrada, estará também a Yolanda trazendo a fotografia da Mohana. Tá? Então, ela vem junto com a imagem da Nossa Senhora Aparecida, como a nosso agradecimento à intercessão da nossa mãe e ao nosso agradecimento a Jesus e é mais. Deus que pode tudo. Então, nessa celebração de hoje, seguindo os passos de Jesus, nós fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. Com os ramos nas mãos, acolhemos aquele que vem a nós como humilde e rei servidor. Manifestemos nossa alegria, aclamando com todo o povo: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é nesse espírito de entrarmos então na Semana Santa, iniciarmos a Semana Santa com essa missa de ramos, é que nós vamos então agora sairmos todos lá fora e nos posicionar da maneira como eu disse, tá bom? O padre fará a bênção, iniciará, e então começaremos a nossa procissão. E não esquecemos da motivação, cantarmos bastante, amarmos os nossos cantos, tá bom? Mães, durante 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui reunidos, vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé a piedade, a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Abençoai, Senhor, essa água, que será usada para a bênção dos ramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode apresentar os seus ramos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria a Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo
nosso Senhor. Amém. Eles vão tocar a aclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus ouviu 2 discípulos dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrarei amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazes isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma potra, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Devagar, devagar. Espera um pouquinho. Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Ele é um santo. Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana
para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar para ouvir a Santa Palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo será cantado. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E em de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e a todo salve serenidade que Ele ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Pois numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu me abandonaste.
Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-os toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. De pé, com alegria, clamemos o Santo Evangelho. Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou:
vós credes que eu sou o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Constróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Veja, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar. Eu já fiquei um pouquinho louco por causa da gripe do resfriado. Acabei de pegar aqui. Glória a Deus. A árvore plantada à beira do rio pode
estão perto da água, mesmo no calor do sol, ela dará frutos. A única coisa que vocês têm que aprender é isso, muito bonito. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, aonde posso ir, longe do teu espírito, aonde posso ir, longe do teu olhar, se subir até o céu, ali estará, se descer a região dos mortos, lá estarás também. Fala, cantando, fala, preciso te ouvir. Fala a mim, de novo, fala. Amém. Se eu subo até o céu, tu estás comigo. Se eu desço a região dos mortos, ali também me encontro. Repete comigo agora 3 palavras. Monte da Oliveira. Monte da Oliveira. Você já está lá no céu. Repete comigo uma outra palavra. Betfagé. Betfagé. E repete comigo uma outra palavra. Betânia. Betânia. Vocês sabem o que significa essas palavrinhas? Betfagé, Betânia e Monte das Oliveiras. São com essas palavras que a gente está começando a Semana Santa. É um percurso de vida. São degraus para serem vividos com Jesus na Semana Santa. São degraus que você tem que percorrer com Jesus para vivenciar a mais linda história de amor que esse mundo já conheceu. Existe em Filipenses capítulo 2, esse texto que a gente ouviu hoje na segunda leitura, existe um momento em que São Paulo diz o seguinte, não está aí no texto que você vai percorrer comigo, não está aí, mas o texto começa assim: se existe alguma consolação em Cristo, se existe algum dom mútuo que faça o seu irmão crescer a partir daquilo que é bênção de Deus para você, que você possa ter os mesmos sentimentos de Cristo. Se existe alguma manifestação espiritual em Deus, que você possa ter os mesmos sentimentos de Cristo. Se existe Semana Santa, que você possa ter nessa semana os mesmos sentimentos de Cristo. Repita: Senhor, Senhor, eu quero ter os teus sentimentos, vivenciá-los, amá-los, conhecê-los e aprofundá-los, para que eu me torne bênção em tuas mãos. Meus irmãos, vamos começar então no Monte das Oliveiras. A Semana Santa vai acabar no Monte das Oliveiras, só que ela está começando
e o fim de 3 degraus. O Monte da Oliveira tem 2 características. A oliveira é aquela árvorezinha que você planta no degrau da vida cristã, na vida cristã normal, no início da vida cristã. Para que a oliva possa dar o óleo, ela precisa ser esmagada. Para que a oliva possa produzir o óleo que abençoa o crisma nessa semana, e é o óleo de oliva, ela é triturada, prensada, colocada numa prensa. Tudo aquilo que foi colhido pelos filhos de Deus, então, está sendo colocado numa prensa. E essa prensa é o primeiro momento do sentimento de Cristo. É o próprio coração de Cristo. São as angústias de Jesus. São os momentos mais dolorosos de Cristo. Diz o texto que você pode acompanhar aí. Pega a sua primeira leitura. Embora sendo de condição divina, Jesus Cristo não se usurpou por ser igual em natureza a Deus Pai. Mas, coisa que diz aí o texto, segunda leitura, de novo, não sei como é que está a versão hoje. Segunda leitura. Embora sendo de condição divina, Jesus Cristo não se usurpou por ser igual em natureza a Deus Pai, mas se esvaziou. Ele se esvaziou. Olha para mim. Ele desceu do céu. Ele se encarnou. Ele que tinha toda a plenitude de Deus em si mesmo, ele se esvaziou. Ele abriu mão de si mesmo. O texto é maravilhoso. O texto, a linguagem que o texto usa, é a linguagem de um roubo, ave de rapina. Embora Jesus Cristo fosse exatamente igual ao Pai, ou seja, Deus, ele não roubou de Deus a sua própria existência. Ele não quis roubar a glória de Deus, embora seja Deus. Ele não quis roubar a honra de Deus, embora seja Deus. Ele não quis roubar a beleza de Deus, embora seja Deus. E ele desceu o degrau da humilhação. E ele se esvaziou. Jesus está plantando nesse mundo a sua casa. O texto de João diz: o Verbo se encarnou e veio colocar entre nós a sua morada. A sua tenda está entre nós. Ele plantou no meio de nós a sua habitação. E a habitação, a casa de Deus entre os homens, se chama humilhação. A primeira planta que Deus cultivou nesse mundo se chama humilhação e esvaziamento. Humilhai-vos, para que tenhais os mesmos sentimentos de Cristo, para que as bênçãos que Deus derrama sobre você sejam vivas. Você precisa se humilhar. Você precisa plantar uma casa, guarde esse nome, uma casa de humilhação nesse primeiro degrau. Esse primeiro degrau não pertence à tua glória. Esse primeiro degrau não pertence às tuas capacidades. Esse primeiro
daquilo que você tem a oferecer. Esse degrau só existe se você aprende a se esvaziar. Meu irmão, viva essa Semana Santa com compaixão, com os mesmos sentimentos de Cristo, com as mesmas paixões de Cristo, a partir da humilhação. Quem humilha você nesse mundo, quem fala mal de você nesse mundo, não faz nada além do que um benefício para você. Mas você que não consegue ver que esse degrau é um degrau para se humilhar, você quer subir. Maior do que isso não existe. Não suba mais do que isso, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Nesse degrau é momento de se esvaziar. Plante a casa da humildade nesse lugar. Plante o início de cada experiência cristã a humildade. Plante, cultive. Você tem um bom pastor, você tem um bom semeador que está ao teu lado. Deixe que ele cultive frutos de humildade na sua vida. E você vai ver que não existirá Semana Santa melhor do que essa, se você começar pela humilhação. Betânia. Em hebraico, Betânia significa casa do perfume. Dá um cheiro aí nesse irmão que está lá. Vê se ele está perfumado hoje. Você está perfumado, meu irmão? Você está perfumado? Eu espero que você esteja perfumado. Eu não estou não, viu? Eu estou todo suado, que eu vim hoje, viajei o dia inteiro. Estou todo suado. Eu espero que você nem chegue perto de mim. Mas existe um segundo momento da vida de Jesus que é maravilhoso. A Bíblia diz que essa geração sejam filhos que vão perfumar todo mundo. Eu não sei qual é a flor que você mais gosta, mas nesse degrau aqui você acompanha Jesus e você tem que plantar essa flor. Tem que plantar aquilo que mais traz alegria ao seu coração. E dessa flor você precisa tirar o perfume a Deus. Você foi chamado pela Bíblia perfume para trazer alegria à casa de Deus. Os louvores que sobem a Deus da sua casa, produzido pelo seu coração, são suaves e agradáveis ao Pai. Essa é Betânia. Embora ele tenha se humilhado, feito igual a nós, ele se humilhou ainda mais, diz o texto. Humilhar-se ainda mais significa dar glória a Deus por tudo. Se você já aprendeu que as suas capacidades não levam você para canto algum, que são formas, armadilhas que o diabo tem para tirar a sua atenção de Deus, com Jesus você vai mais além e você aprende que, além de não confiar em você, você precisa confiar em Deus. Ele se humilhou ainda mais. Vocês podem imaginar que tipo de humilhação era essa? Embora ele vivesse no céu, ele se humilhou, mas aqui nessa terra ele se humilhou ainda mais. Meu irmão, minha irmã, existe um perfume de Deus a ser entregue por você quando você confia completamente no Senhor, quando você oferece tudo em ação de graças pelo Senhor. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Se eu subo até o céu, ali tu estás, Senhor. Se eu desço
esses degraus da humilhação, ali eu te encontro, tudo pertence a ti, meu Deus. E a última casa, essa palavrinha Bet, em hebraico significa casa, último degrau, a última planta, é a casa da figueira. Betfagé, na Bíblia, significa casa da figueira. O texto de Filipenses capítulo 2, diz: embora sendo Deus, ele se humilhou. Embora tendo se humilhado, fazendo-se homem como nós, se humilhou mais ainda, mas não para aí, morrendo numa morte e numa morte de cruz. Eis aqui a região mais profunda da vida de Jesus. A cruz se torna o último degrau da vida de Cristo. Betfagé, a casa da videira. Eu não sei se você tem isso presente na sua memória. Jesus passou um dia por uma árvore, uma figueira, que não dava fruto fazia 1 ano. E ele disse: eu vou destruir essa figueira. Essa figueira que não dá mais frutos, não serve mais para nada. Eu vou destruí-la. Mas o texto é uma parábola. O texto diz que o vinhateiro resolveu investir ainda 1 ano a mais pelaquela figueira, para que desse fruto. No final não deu fruto. Porém, vamos deixar metade dessa parábola de lado. Jesus foi até a morte de cruz. Ali ele encontrou uma figueira seca. A morte de Jesus é a árvore que você plantou. A morte de Cristo é o último degrau que alguém pode ir. É a última casa onde alguém pode habitar. E quem construiu isso foi você. Foi você que deixou a figueira ressecar. A figueira não dava mais fruto por causa de você, por causa do seu pecado. Não nascia mais nada. Mas o que aconteceu? O que aconteceu naquele dia glorioso, quando Jesus chegou até a morte, e morte de cruz? Leia comigo o resto do texto. Quando ele chegou, morreu até a morte, e morte de cruz, o Pai o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. E ele subiu ainda mais, porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos abismos. E subiu ainda mais, exaltado, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, a casa de morte, a figueira de morte que você plantou, a casa que você construiu, foi destruída, porque foi ali que o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Amém. É assim que começa Semana Santa. Esse é o percurso da Semana Santa. Você está aqui para contar as horas. Você está aqui para dizer: domingo de Páscoa vai chegar. Domingo de Páscoa está às portas. Eu vou descer com Cristo até o final, até a região mais profunda da morte, e você vai vê-lo ali. Você vai ver Cristo gritando: Pai, afasta de mim este cálice, desespero, que não é o seu, mas
mas é o teu desespero. Você vai vê-lo dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas não é só o dele, é o teu. Enquanto aqui nesse lugar Jesus estiver vencendo a morte e você estiver em comunhão com Ele, você sobe para o céu, meu irmão. Isso significa: tenhais os mesmos sentimentos de Cristo. Eu vos imploro, diz São Paulo, eu vos suplico, se existe alguma bênção que já foi produzida na vida de vocês, que vocês possam viver essa Semana Santa de um modo diferente, com os mesmos sentimentos de Cristo. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos com pranto e com choro, com jejum. Humilhai-vos ainda mais, e o Pai vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e tudo aquilo que Ele terá para vocês será bênção e ressurreição. É a hora contada. É o domingo de Páscoa que está chegando para você, meu irmão. O seu mar já se abriu, o mar vermelho já está pronto, e ali você vai ver afogado o teu inimigo. No mar vermelho está afogada a morte. No mar de Cristo se afoga tudo que foi humilhação na sua vida. No mar de Cristo, você percebe que do outro lado existe muita bênção de Deus. Que desejo do meu coração para que você viva essa Semana Santa intensamente. Não perca uma só palavra daquilo que você ouvir. Mesmo que essa palavra seja já muito frequente na sua memória, que essa passagem possa cair no seu coração. Alguns santos da igreja dizem que o maior percurso do mundo está entre aquilo que nós pensamos com a nossa cabeça e aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. Talvez a coisa mais difícil da Semana Santa seja o costume. Mas eu já fiz isso. São apenas rituais. Por que eu fiquei balançando hoje esses anos? Qual é o sentido? Meu irmão, não faça da Semana Santa um ritual. Transforme cada gesto que você fizer num modo de seguir a Cristo. A recompensa é realidade. Se você chegar até aqui, até a morte, até a Sexta-feira Santa, seguramente no dia seguinte, no sábado, Deus terá uma grande bênção para você. E não espere pouco de Deus. Não espere que seja só um conhecimento mais aprofundado. Coloque, idealize, capacite no seu coração coisas que podem transformar-se nessa Semana Santa. Coloque no seu coração, traga para o seu coração realidades que podem ser transformadas. Quando Jesus viveu a primeira Semana Santa, Ele trouxe dentro do seu coração a tua vida, e Ele transformou a tua vida naquela semana. Ele transformou completamente. E você também pode transformar muitas coisas. Para Deus nada é impossível. Com compaixão, com os mesmos sentimentos de Cristo, transforme o teu maior pesadelo na maior bênção de Deus para a sua vida. Isso é uma Semana Santa. Semana Santa não são rituais depois de rituais, rituais por rituais. Semana Santa é bênção, a maior glória de Deus para a nossa vida. Meu Deus, por que me abandonaste? Senhor Deus Todo-Poderoso,
Hoje o mundo se sente abandonado por Ti. Quero trazer meu coração diante de Ti, Senhor, este abandono do mundo. Muda, Senhor, nessa semana, o coração da humanidade. Sabemos, Senhor, que para Ti nada é impossível. Impossível. Não são discursos humanos, não são poderes de palavras que podem transformar o coração do homem, mas é o Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, transforma esse sentimento tão triste que os homens conhecem hoje. Vivem como se o Senhor não existisse. Vivem como se o Senhor não fosse o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, meu Senhor, não abandones os teus filhos. Vem, Senhor, vem cuidar dos teus filhos. Vem estar perto, Senhor, daqueles que precisam da tua ajuda. Senhor, não seja um Deus silencioso na vida dos angustiados. Fala claramente, Senhor, ao pé dos seus ouvidos, aos seus corações. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Clara e distinta no coração dos teus filhos, que eles vão reconhecer a árvore plantada à beira do caminho, cujas folhas, Senhor, servem para remédio. Que esse povo que se chama abandonado possa ser conhecido como ali está o Senhor, como disse a profecia de Isaías. Fala, Senhor, com o teu povo, para que aquele que se chama abandonado se declare: Deus habita comigo. Vem, ó Deus, vem, Senhor, e estimula o coração do teu povo a viver os sentimentos de Cristo, para que possamos chegar às mesmas glórias da sua ressurreição. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste domingo solene, invoquemos a bondade de Deus que se revelou em Jesus e em cada um de nós, dizendo: abençoai, Senhor, vosso povo. Quem vai fazer as preces? Vinde, Senhor.
de vossa igreja, para que seja fiel e exemplo de vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor. Abençoai, Senhor, nosso povo. Sustentai os ministros ordenados, eleitos, para que nunca desanimem na missão, nós vos pedimos, Senhor. Abençoai, Senhor, nosso povo. Curai os doentes que vos buscam e amparai todos os sofredores, nós vos pedimos, Senhor. Abençoai, Senhor, nosso povo. Olhai com amor os que são esquecidos e abandonados pela sociedade, nós vos pedimos, Senhor. Abençoai, Senhor, nosso povo. Consolai as vítimas da violência e sede luz para a sociedade que busca a paz, nós vos pedimos, Senhor. Abençoai, Senhor, nosso povo. E eu peço aqui a todos os governos e os médicos que coloquem à disposição mais medicamentos, porque nós conseguimos fazer o tratamento da minha filha com uma medicação importada. Então, eu acho que o Brasil ele tem muitos especialistas, mas ainda falta o governo, falta financeiro, e muitas pessoas morrem sem poder fazer um tratamento. Então, eu peço. Senhor, nosso povo. Vamos pedir também a Deus hoje que abençoe a nossa irmã, Ana Maria. Ana Maria veio lá de Maringá e agora vai estar aqui de forma mais dedicada no Ministério da Comunhão, ajudando a gente a distribuição. Que Deus possa abençoar a sua vida, derramar no seu coração esses sentimentos. Você que leva Jesus aos homens, deve saber exatamente qual é a pulsão do coração de Deus naquele momento que ele entra na vida de alguém. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, assim como o ministério de todos vocês. Rezemos ao Senhor. Abençoai, Senhor, nosso povo. Concluamos com a oração da campanha da fraternidade. Senhor, Deus de amor, Pai de bondade, nós nos louvamos e agradecemos pelo dom da vida, pelo amor que cuidais de toda a criação. Vosso Filho Jesus Cristo, em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos e de todos os sofredores. Sobre eles derramou a esperança de vida e plenitude. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito, guiai a nossa igreja, para que ela, pela conversão, se faça sempre mais solidária às dores e enfermidades do povo, e que a saúde se difunda sobre a terra. Amém. Vamos apresentar a Deus a nossa vida, o nosso coração, neste ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e a sua ressurreição nos trouxe a vida. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedemos também a nós associarmos a seus louvores, cantando numa só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Nós vamos fazer um momento de oração enquanto fazemos a oração eucarística. Você vai aos poucos elevando a sua mão, mas bem devagar, até que no fim da oração a sua mão esteja no céu. Por que eu digo isso? O Padre, e só o Padre, agora que Jesus é aqui no meio de nós, nessa oração da missa, a mais importante que existe dentro da missa, o Padre eleva Jesus ao Pai. E toda a oração que nós vamos fazer nesse momento é para que você entenda que, como Cordeiro de Deus, ele vai ao céu, ele é oferecido ao Pai. A sua dor, a sua morte se torna oblação para a salvação dos nossos pecados. Que esteja aqui, na patena, no cálice de Cristo, a sua vida. Então, na medida em que eu vou fazendo as minhas orações, que você vá elevando a sua mão até o corpo de Cristo. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Bento, o Bispo dessa Diocese e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos suplicamos. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a piedade. Vós que sois Deus, com o Pai, no Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Desejo que essa paz de Deus leve o seu irmão à sua glória. Se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de receber meu morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu és
casa de Betânia seja a igreja no dia de hoje. Senhor, que o óleo produzido pela azeitona massacrada, pela azeitona prensada, pela azeitona angustiada, que esse óleo possa ser perfumado, Deus. Perfuma a cabeça dos teus filhos. Vem, Espírito Santo, hóspede doce da alma, aquele que habita as profundezas da nossa vida, aquele que habita no interior do nosso coração. Vem produzir em nós, Senhor, um novo perfume, agradável ao Senhor. Que esse perfume, Senhor, seja o mais apreciado de tudo, o mais valorizado de todos os perfumes. Que seja um novo aroma, Senhor. Que a nossa vida se transforme a tal ponto que todos reconheçam um novo aroma sendo produzido no nosso interior. Para aqueles que creem, no seu interior jorrarão rios de água viva. Para aqueles que se unirem, do seu interior jorrará um óleo perfumado para as nações. Vem, Senhor, doce hóspede da alma, Espírito Santo, habitar em nós. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje não tem mesa. Tem a mesa. Hoje não tem mesa, mas tem a mesa. Só lembrando, então, como que é a nossa programação da Semana Santa, né? Quarta-feira, teremos um momento de oração com o Padre André, que vai começar às 7:45, tá? Aqui na igreja. Todos são convidados a convidar outras pessoas a virem também, tá? Temos rezado muito com esse encontro e é também como parte dessa reflexão, ou seja, para a Semana Santa. Então, quarta-feira, aproveitando o Padre André que está aqui disponível, ele estará conosco, então. Normalmente a gente se reúne, nós temos um pequeno grupo que se reúne todas as quartas-feiras para orar. E, então, essa semana, pela graça de Deus, nós não vamos ser um pequeno grupo, nós somos um grande grupo com o Padre André. Então, todos são convidados, convidem outras pessoas, mesmo que você não puder chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, vem, tá? Quinta-feira, 7:45, missa do Lava-Pés. Tá? Também todos são convidados a vir. Quem quiser chegar um pouco antes, principalmente as pessoas que forem chamadas para estarem aqui, né, como apóstolo, né, dando os pés lavados, beijados. Então, que chegue um pouquinho mais cedo, mas todos convidados para aqui, então, 7:45, quinta-feira, instituição da Eucaristia e Lava-Pés. Sexta-feira, Santa, mesmo horário, tá? 7:45. Aqui também a celebração da paixão e morte do Senhor, certo? E sábado, a grande celebração da Vigília Pascal, mesmo horário, 7:30, horário normal, tá? Pedimos que chegue um pouco antes, porque temos, assim, é uma celebração com bastante ritos, com bastante coisas acontecendo, e nós às vezes precisamos de mais pessoas para nos ajudar. Então, conforme vai chegando, vai procurando a mim, os ministros, para que a gente possa ir, organizando melhor tudo isso. Tá bom? Então, começando quarta-feira, quer dizer, começamos hoje, né? Mas então, temos aí segunda.